Bom, para encerrar, antes de embarcar Maringoni... Não, eu vou embarcar o Maringoni e a gente vê essa cena juntos aqui. Como eu disse hoje, a prioridade é a esquerda. Não falei do noticiário nacional, vamos dialogar sobre o cenário nacional com o Maringoni. Tem novidades, foi até a nossa manchete, essa articulação de uma ala do Supremo com o Alcolumbre para aprovar uma anistia menorzinha, né? Na verdade, uma redução das penas da infantaria do golpe, sem favorecer o Bolsonaro, sem favorecer o Eduardo Bolsonaro. Então lá não tem ainda um texto final, mas a extrema-direita, o PL, junto com o Centrão, está buscando articular um projeto de comum acordo para garantir anistia ao Bolsonaro e até para resolver a situação do próprio Eduardo Bolsonaro, né? Vai dar um bololô, vai dar um conflito institucional se isso for aprovado. No Palácio do Planalto, eu apurei ontem, considera-se que, a aprovação da anistia na Câmara é muito provável, e que no Senado será disputado voto a voto. Então o cenário vai tensionar cada vez mais, e ainda se o Trump, semana que vem, ou na outra semana, logo depois do julgamento, vier com novas sanções, vai subir cada vez mais a temperatura. Mas vamos continuar falando do planeta Terra fora das nossas fronteiras, depois a gente fala um pouquinho de Brasil. Gilberto Maringoni, meu camarada, Bom, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, tudo bem com você? Tudo Florido, bom. Como sempre. Sempre. Florido esperando a primavera, né, Mauro? Você já está na primavera aí nas suas camisas aí. Tô aqui. Aqui em Brasília, sabe, assim, é seca e chuva, né? São as duas estações aqui. Então a gente está terminando a temporada dos ipês, agora está acabando a temporada dos ipês amarelos, né? E estamos esperando também aí para outubro, depende, de novembro, que venham as chuvas aqui. Estamos numa seca danada, nesse desertão aqui. Maringoni, é o seguinte, eu queria começar. Nós demos uma cobertura ampla aqui, você acompanhou para e passo também. Esta semana mudou a face geopolítica mundial, começando com a reunião no domingo, em Tianjin, tá? A reunião da Organização para a Cooperação de Xangai. Estavam lá 20 países da Eurásia e mesmo da África, tá? Nesta reunião liderada pela China, e que foi muito impactante. Logo na sequência dessa reunião, teve o desfile, a celebração do 80º aniversário da China, na vitória da China na Segunda Guerra Mundial, especialmente contra o Japão. Isso na esteira da comemoração, da celebração que teve na Rússia, né, na vitória contra os nazistas. Também uma celebração fantástica lá em Moscou. E aí, tanto Tianjin quanto Pequim viraram o centro do mundo. Impressionante, realmente. A China, com toda a sua prudência, todo o seu silêncio, de repente, rasgou a fantasia e falou, tá aqui, né? Mudou o mundo. Ela anunciou a mudança do mundo e, de fato, um desfile um atrás da outra. Eu não mostrei ontem, mas estava lá na China e Vietnã o Díaz-Canel, o presidente de Cuba, recebido, tá, pelo Xi Jinping. Olha que Cuba, sei não. Cuba não sei não se não vai acabar, se conseguir resistir mais um tempinho aí, virando esse jogo. Os aportes da China e do Vietnã a Cuba estão aumentando. Vamos ver, tá? E aqui, você me mandou ontem, e aí quero começar, então, pelo seu olhar para tudo que aconteceu na China nesse tempo. Eu não sei como é que é o nome dela, é uma influencer sino-brasileira, né, chinesa, que vive, acho que ela vive aqui no Brasil, e que tem muitos vídeos interessantes, e ela falando sobre o desfile, muito legal. Vamos ver juntos, e aí o Maringoni faz o comentário sobre tanto o Tianjin quanto o desfile. Muito legal esse vídeo, vamos lá.
Aconteceu o maior desfile militar da história da China. Enquanto o mundo via a sincronia perfeita dos soldados e os equipamentos mais modernos, eu, como chinesa, quero compartilhar com vocês algumas curiosidades que poucos perceberam. E a última me fez chorar. 1. Antes do desfile, 80 tiros de canhão foram disparados e 80 carneiros estavam na frente, para lembrar os 80 anos da vitória contra a agressão japonesa. 2. Na banda marcial foram 14 fileiras, símbolo dos 14 anos de resistência contra o Japão. 3. Nos carros de inspeção, o da frente tinha a placa 2025 e de trás 1945. Atrás dele, o microfone estava vazio, uma homenagem silenciosa aos que sacrificaram a vida. Como se dissesse, essa grandeza eles também estão vendo. 4. E o que disse o presidente Xi? Ele saudou os soldados com camaradas, obrigado pelo esforço. E a resposta foi... Estamos servindo ao povo. A justiça vencerá, a paz vencerá e o povo vencerá. 5. Você sabe onde tudo isso aconteceu? Foi na Avenida Chang'an, a avenida mais longa da China. E Chang'an significa paz eterna. 6. Quando passaram os batalhões de paz, vale lembrar, os últimos 35 anos, a China foi o país que mais enviou tropas de paz entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. 7. Há 76 anos, a nova China foi fundada. No desfile, tinha apenas 17 aviões. Para parecer mais, eles voaram 2 vezes. Hoje, são centenas de aviões, todas fabricadas na China. 8. Você viu os aviões cruzando o céu do Templo do Céu? Antigamente, ali se rezava por paz e prosperidade. Hoje, a China vive essa paz. 9. Mais de 100 veteranos participaram com idade média de 94 anos. Um deles marchou o tempo todo em continência, mesmo com o corpo já curvado. Será que ele está lembrando dos companheiros que não podiam ver o dia da vitória? Se naquela época a China tivesse os equipamentos de hoje, talvez não tivéssemos perdido os 35 milhões de vidas. O mundo ainda tem muitas guerras, mas como disse a frase final do desfile, a melhor forma de lembrar a história é criar uma nova história, dando novas contribuições para a causa da paz e do desenvolvimento da humanidade. Qual parte desse desfile te impressionou mais? Se gostou do vídeo, clique aqui e me dá um coraçãozinho. Além disso, delicioso o sotaque dela, né? Aqui o Ateliê Crochê, eu já vi ela algumas vezes, mas não sabia. Olivia é o nome dela, é uma jornalista chinesa que morou no Brasil e até onde eu sei é casada ou namorada ou noiva de um brasileiro. E o Félix Luiz diz, camarada Maringoni, dê a ordem, camarada Maringoni, vamos falar da China e desse cenário mundial que está mudando mais aceleradamente até do que imaginávamos, né? Mauro, antes de dar ordem, eu quero falar, essa sua panorâmica que você deu na live do Jones ontem é pedagógica, porque cada ponto pode ser destacado como uma pequena aula de política, de economia política. O Jones realmente ele tem uma característica da liderança que é o seguinte, o Jones toma... E você também tem isso, né? Eu acho que o canal do Jones mudou quando você entrou também, não é que o Jones mudou, mas a criação do canal ajudou muito essa projeção do Jones, porque entra você, aí entra o Chavoso, entra o Leandro, entra a Thalita, quer dizer, entra mais gente, o Eribaldo, passou a ter uma espécie de comitê virtual, não é do Jones, mas um comitê virtual de educação política inestimável, coisa que a gente não tinha na vida pública brasileira, mas no mundo virtual também. Olha, vocês estão de parabéns, porque não é o Jones sozinho, essa diversidade que vocês montaram aí. Fiquei muito impressionado. Fiquei impressionado com esse panorama que você deu desse desempenho do Jones. Cada vez, essa questão pedagógica, o que eu ia falar é o seguinte, vocês, apesar da imensa cultura política, da cultura econômica que tem, vocês conseguem falar uma linguagem
perfeitamente compreensível. Ninguém aí fala linguagem hermética, ninguém fala economês, politiquês. Isso é fundamental para um canal com essa amplitude, por isso que ele está se ampliando cada vez mais. Essa carta, essa mensagem daquele rapaz, eu não lembro o nome, lá para o Anderson, do Faixa Livre, dizendo que ele era do MBL, ele agora entendeu o que é comunismo. Eu fiquei, assim, impressionado, muito impressionante aquilo, para usar uma palavra que você gosta de usar, muito impressionante mesmo, muito impactante. Agora é o seguinte, não tem também nós aqui sem você, viu, camarada Maringoni? Ele está aqui praticamente todas as semanas, por mim estaria até mais do que isso, mas as atividades profissionais dele como professor na Federal do ABC impedem. E você é um cara, você foi candidato a governador de São Paulo pelo PSOL. Não é pouca coisa, não. O Jones foi candidato a governador lá em Pernambuco, você foi em São Paulo. E nós vamos ter grandes jornadas pela frente. E o mais impactante, né, é que teremos grandes jornadas pela frente sob a liderança de um moleque de 35 anos de idade, né, Maringoni? É um jovem. Falar em moleque, essa palavra muita gente acha que é ruim. Eu te mandei 2 fotos desse desfile chinês que eu quero comentar, que são as fotos, essa influência chinesa, eu não fixei o nome dela, fala da Força Aérea, das Forças Armadas e tal. 2 coisas a gente deve ressaltar. Primeiro, a China não é um país expansionista, ao contrário. A China é um país que, desde do fim da Idade Média, está voltada para montar o seu Estado. A China, na Idade Média, desenvolveu tecnologia para fazer navegações transoceânicas. A China poderia ter feito a viagem de circunnavegação ao redor do planeta, como os navegadores portugueses fizeram. Fernão de Magalhães, Cabral, e mais tarde Colombo e outros, Américo Vespúcio e tal. Mas a China resolveu, era um investimento caríssimo, e o Império Chinês resolveu deixar os navios, abandonar os navios e se voltar para a consolidação das suas fronteiras, das invasões mongóis ao norte, enfim, para consolidar o seu imenso território, o seu imenso Estado. E isso se manifesta até hoje. A China não expande. A China não é como os Estados Unidos, nunca patrocinou golpe de Estado em lugar nenhum, nunca teve colônia, nunca teve nada. Essas forças da China são basicamente defensivas, porque eles, assim como a União Soviética, se guiavam por um antiquíssimo dito, que, se não me engano, é grego, eu preciso localizar a origem, que diz o seguinte: se queres a paz, prepara-se para a guerra, porque quanto mais a China se desenvolve, mais ela vai ficar em perigo, mais ela vai oferecer, ser desafiante para o poder imperial, para o poder hegemônico americano. Então, tudo isso da China, ela nunca soltou uma bomba atômica em lugar nenhum, nunca fez um ataque devastador, genocida, como os ingleses fizeram em Dresden na Segunda Guerra Mundial, nunca invadiu um país como os Estados Unidos fizeram com o Iraque, com a Líbia, com outros países, nunca bombardeou durante 78 dias uma capital como os americanos fizeram, a OTAN fez em Belgrado no final dos anos 90, enfim, esse aparato todo é defensivo, embora não pareça, mas é defensivo. E a segunda coisa é o seguinte: é um corpo militar extremamente jovem. Se a gente vê os soldados, aqueles todos em formação, é uma garotada de pouco mais de 20 anos. Aí você vê esses aviões gigantescos, aquele cargueiro T-20. Aí uma cena que me fixou foi essa aí. Eles filmam os aviões, o desfile todo, é uma produção cinematográfica impressionante, com dezenas, centenas de câmeras. Aí eles filmaram aquele cargueiro gigantesco. Olha aí, o rapaz ali não deve ter 30 anos e a copiloto, não sei se quem é o piloto, acho que ele é o piloto, ela é a copilota pela posição que eles estão nos assentos. Ela é copiloto, não deve ter 25 anos. Então é um corpo muito jovem e a gente, assim, com seus reflexos, a gente para o combate, porque você está no auge do seu desempenho como reflexo, como capacidade operativa, como capacidade de tomar iniciativa em situações de combate ou de perigo. Aí mostra o tamanho do avião que eles estão pilotando. Esse é o T-20, com 2 caças. Eles parecem um Sukhoi, eu não sei se são os caças-luz, mas
devem ser caças chineses, que ela alardeou que são chineses. Mas esse avião, ele além de tudo é um avião de reabastecimento também, mas é um cargueiro imenso, um pouco maior que o KC-390. Então assim, é uma força renovada, assim, e com poder que eles demonstraram. É a segunda vez, mas essa foi maior. A primeira vez que eles fizeram um desfile dessas proporções foi em 2019, um pouco antes da pandemia, nos 70 anos da Revolução. E agora fizeram essa nos 80 anos do fim da guerra, que equivale à invasão japonesa. Mas você estava falando da reunião, eu acabei te cortando aqui, entrando de gaiato. Fantástica, sempre suas introduções são fantásticas. Eu queria esse olhar seu para o que aconteceu de domingo na reunião de Tianjin, domingo e segunda, e depois, anteontem, né, na terça-feira, a parada militar dos 80 anos da vitória. Essa parada militar é a culminância, é o aspecto, pelo menos, final desse episódio de algo preparado há meses e fruto de um mau passo do governo americano junto à Índia. Quer dizer, a parada é grandiosa, mas a movimentação política que aconteceu nas semanas anteriores à reunião de Tianjin, a reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, é muito mais grandiosa. Porque é o seguinte, embora a Índia esteja no BRICS originais eram, todo mundo sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas a Índia, pelas suas dimensões, ela tem uma população maior que a da China, mas por ela ser uma potência global, uma potência de alta tecnologia, especialmente em software, a Índia tem uma indústria de cinema que, embora ela não tenha a projeção internacional que tem a americana, mas ela envolve um aparato, um número de produção de filmes que é a única que rivaliza com os Estados Unidos, e não chega aqui. Você vê como nós estamos submetidos ao peso do imperialismo cultural americano. Mas a Índia sempre teve uma política externa muito autônoma, e ela, como um país gigantesco, um país baleia, como se chamava tempos atrás, ela oscila nas suas alianças entre o leste, entre a Ásia e o Ocidente. E o Narendra Modi, como já foi muito falado, foi o quarto líder mundial a visitar o Trump, ainda no final de fevereiro, para saudar o novo presidente americano. Então, era uma coisa que, ali, isso aí tem o quê? 6 meses, nós estamos em setembro, isso tem 7 meses, 6, 7 meses. O Narendra Modi, ao visitar o Trump, fez com que todos os analistas falaram, olha, pronto, tem um problemaço dentro do BRICS, porque ano que vem o Brasil passa a presidência do BRICS para a Índia. E a Índia, sendo aliado dos Estados Unidos, vai jogar água na fervura da... Espera um pouquinho, Mauro, deixa eu só apagar o... vai jogar água na fervura da articulação do bloco. Eis que, se não quando, nas últimas, agora, um pouco mais de um mês, menos de um mês atrás, o Narendra Modi anuncia que está comprando petróleo da Rússia. E o Donald Trump tem uma relação de aproximação e distanciamento do Putin, e o fato dele não ter conseguido dobrar o Putin na reunião do Alasca, ou seja, o fato dele não ter conseguido impor ao Putin um cessar-fogo em que a Rússia entregaria tudo o que conquistou dentro da Ucrânia, mas mais do que tudo, não haveria nenhuma garantia de que a Ucrânia não iria entrar na OTAN, como foi o problema central, inicial da guerra ali em 2022, como não havia nada disso, ele não consegue dobrar o Putin. Então, tudo indica que o Donald Trump saiu derrotado da reunião do Alasca. Embora tenha sido uma reunião que parece que nada se moveu sim. O Putin disse, daqui eu não saio, ele se aferra na posição dele. E aí começa a haver um processo de afastamento muito rápido dos Estados Unidos com a Rússia. Quando a Índia anuncia que vai comprar petróleo da Rússia, isso significa injetar mais dinheiro na economia russa, ou seja, dar mais poder ao Putin nesse jogo internacional de forças. E aí a Casa Branca anuncia a elevação das tarifas de importação da Índia de 25% para 50% como o Brasil. Aí o Modi fica... Eu fui lá, sentei do lado dele, fiz todas as mesuras e levo uma pancada dessa.
Imediatamente ele se desloca e anuncia visita a Pequim. Opa, acho que deu uma congelada na imagem do Maringoni. Deixa eu ver. Congelou. Já volta já. Já volta já. Essas aqui, então, são... Deixa eu tirar o Maringoni aqui para ele não ficar congelado. 2 imagens da reunião lá em Tianjin, tá? Entre Xi, Modi e Putin. Né? Essa foto foi muito... As fotos são muito, muito simbólicas, de fato. Essa é a outra foto dos 3 encontrando-se lá em Tianjin. É uma mudança extremamente relevante no cenário global. Quando o Maringoni voltar, quando ele descongelar, já vai entrar de novo. Inclusive, vou perguntar sobre a ausência do Brasil, né? Sobre o que hoje, o que a gente pode dizer é que a liderança do BRICS e do Sul global é dos 3, de 3, e me parece que as afirmações, pelo menos da China e da Rússia, vão nesse sentido, né? Eles, China, Índia e Rússia, dividem a liderança dos BRICS e do Sul global. Né? Loucura, dizendo que a Dilma estava lá. Sim, a Dilma estava lá, como está sempre, inclusive porque ela mora na China e ela é a presidenta do Banco dos BRICS, ela não é representante do Brasil, né? De fato, não é representante do Brasil. Qualquer presidente do BDS não, do Banco do BRICS, estaria lá. Né? Então, a Dilma está nesta condição. Está nesta condição. Então, este é um cenário, e vou querer ouvir do camarada Gilberto Maringoni chegou. Entrou. Oi, caiu, voltou. Foi mal, a minha rede está faz mais de uma semana instável, eu reclamo e não... Não, sem problema. Não sei o que acontece. Tá aqui, então, as fotos desse encontro das 3 potências do Sul global, né? Exato. Eu estava dizendo que o Modi não visitava, não sei se você falou, o Modi não visitava a China desde 2018. E essa aproximação, a reunião iria acontecer de qualquer maneira, mas a entrada do Modi na reunião deu outra característica. Muita gente comparou essa imagem dos 3 com a imagem, eu precisaria pegar aqui, já pego se quiser, a imagem da Conferência de Teherã, em 1943, do Churchill, do Stalin e do Roosevelt, os 3 grandes. E, de fato, são os 3 grandes, porque você pega, enquanto a reunião está acontecendo, enquanto isso está, esse encontro de domingo a quarta-feira, que a gente tem que pegar como um todo, o que Donald Trump fazia? Donald Trump estava montando uma provocação à Venezuela, no sul do Mar do Caribe, e o grande feito que ele apresenta ao mundo é assassinar 11 tripulantes de uma lanchinha, de uma lancha com um bombardeio aéreo, e ele bota isso nas redes e tal, como uma grande vitória dos Estados Unidos, foi destruir, matar 11 pessoas que não se sabe quem eram, no mar. Está aí a foto histórica do Churchill, estão comparando com essa foto. Então, vamos ver a história que vai dizer se... Mas, de fato, são os 3 potências aí que hoje o poder do mundo está se deslocando, né? Aí está o poder mundial. Mas essa provocação no Mar do Caribe é o grande feito americano. Eu fico pensando, aquela lanchinha, se um traficante de um cartel de narcotráfico internacional, ultra profissional, que inventaram um drone submarino, eles fazem... Enfim, eles têm técnica de informação, subornam forças armadas, subornam forças de segurança e tal. Se 11 caras iam fazer um tráfico de droga para os Estados Unidos, para fornecer droga, num barquinho, iam de bobeira entrar no Mar do Caribe, quando lá tem 7 navios americanos, 4.500 soldados, um submarino nuclear, não sei quantos aviões, os caras iam na alegria, iam entrar no Mar do Caribe. Assim, a história não encaixa. Então, por aí se vê
a discrepância da intervenção internacional de um e de outro. Essa dimensão da intervenção internacional. E o feito dessa reunião em Shandong e depois em Pequim é que, como você lembrou, tinha 20 lideranças internacionais, estava o Dias-Canel e mais, o que é importantíssimo, estava o Kim Jong-un da Coreia do Norte, que essa reunião marca a saída da Coreia do Norte do limbo a que o Ocidente confina o país. O país é folclórico, né? O país daquele sujeito com aquele cabelinho, do gordinho, do cabelinho esquisito, como a imprensa trata, tal. Mas a Coreia do Norte é uma potência nuclear, a Coreia do Norte é um país socialista. Você pode ter problemas, eu não gosto dessa história de uma dinastia socialista, mas, indubitavelmente, é um país importante, que nunca foi atacado pelos Estados Unidos, como os países do Oriente Médio, porque, diferentemente dos países, olha aí, do Oriente Médio... Ele teve todas as deferências lá, todas as deferências. Quando estava tendo a reunião de Tianjin, eu avisei, o Kim terá uma deferência especial, e de fato teve, né? Ele foi colocado ombreado, né? Com o Putin, com o Xi. Mauro, eu participei, essas coisas, você está na universidade, você fica sabendo de coisas que você não... Você tem acesso a determinadas coisas que... Acesso assim, Eu participei semana retrasada de uma banca de trabalho de conclusão de curso, aliás, me orientando do Walter Pomar, e ela fez um trabalho de conclusão de curso sobre o cinema norte-coreano. Eu fiquei de queixo caído com a qualidade da produção do cinema norte-coreano. Depois eu passo esse material para você, a Sabrina, a pesquisadora. Impressionante, a Coreia do Norte tem uma vida cultural, claro que não é como a da China, da Rússia, mas que a gente não conhece. Então o país fica folclorizado e agora ele entra nesse grande concerto com C, sempre lembrando, nessa grande concertação internacional do leste, da Eurásia, da Ásia e tal. Então, essa reunião, ela move peças que podem mudar a configuração do mundo. Por quê? Porque a cobertura que a mídia não fez... A mídia fez uma cobertura, mas a imprensa, o El País, a imprensa europeia, cobriu melhor do que a imprensa ocidental. Eu fiquei acompanhando o Financial Times, o principal jornal do mercado financeiro. No primeiro dia de reunião, deram uma matéria, 1/3 da página 6. Você que trabalhou em imprensa em papel, você sabe que página 6 é a página par, é a página mais escondida. 1/3 da página não deram importância no segundo. Nos outros dias, eles correram atrás para dar uma cobertura decente. E é o grande acontecimento mundial do ano. Não é a posse do Trump, é essa articulação no leste da Ásia. Estava lá o Celso Amorim. Eu não sei se o Lula, nenhuma liderança, foi o Dias-Canel, nenhuma liderança ocidental maior teve lá, maior eu digo o seguinte, não é pela importância pessoal, é pela importância do país. O Brasil estava lá com o Celso Amorim, mas estava, claro, como espectador, né? Não está como recebido. Não é protagonista, nem o Brasil é protagonista dessa articulação. E ela tem muito mais peso do que a reunião do BRICS. Não só por causa do desfile militar, mas por causa desse deslocamento da Índia, essa é a questão chave. Né? Um país que muda o equilíbrio de forças para outro eixo de poder, que é a Ásia. E nesse meio do... É isso que eu ia te perguntar, que é a posição do Brasil, né? O Brasil meio que deu uma sumida do cenário. O Brasil já vinha se afastando. Vamos lembrar que o Celso Amorim, não, o Mauro Vieira, por 2 vezes, fez questão de ressaltar, inclusive uma vez de maneira quase ofensiva, lá em Kazan, na reunião do ano passado, do BRICS, que o Brasil é do Ocidente, que o Brasil pertence ao Ocidente, e quando se fala Ocidente, não se está falando meramente de uma definição geográfica, né, Maringoni? Acho que é mais além disso, né? Então, na medida que o eixo muda para Ásia, Eurásia, o Brasil fica de fora desse eixo, mas não porque está na América Latina, porque ele não se considera pertencente a esse novo eixo, né, me parece. O Brasil fica tentando encontrar uma posição do que o Celso Amorim mesmo chamava, que é neutralidade ativa. É o seguinte, eu não estou com ninguém, mas eu estou dando as cartas no jogo mundial.
O problema é que o jogo mundial se polariza, começa a haver um esgarçamento das tensões leste-oeste. A ONU, como instância de articulação multilateral, sai enfraquecida. Aliás, só um parênteses, eu não vi foto, mas o Antônio Guterres da ONU foi anunciado como estando presente nessa reunião, mostrando a importância. Estava sim. Estava lá. Estava na reunião, estava. Essa história de neutralidade ativa, na hora que você tem um esgarçamento, ela não funciona, você tem que escolher um polo. Há uma declaração hoje nos jornais e nos sites do Celso Amorim dizendo que o Brasil vê com muito positiva uma troca de experiências com as Forças Armadas chinesas. Já foi, mês passado, uma delegação pequena de militares para a China. Eu não sei se isso vai representar alguma mudança maior dentro das Forças Armadas brasileiras. Tomara que sim, porque as Forças Armadas brasileiras são umbilicalmente ligadas com o Império, com os Estados Unidos. Aliás, a gente está vendo depois a gente fala, a situação vergonhosa do julgamento, a posição dos militares no julgamento. Mas a gente fala isso no próximo capítulo. Mas essa mudança é muito importante. E é muito importante também, além de ver os Estados Unidos se enfraquecendo internacionalmente como força moral. Eu digo força moral é o seguinte: os Estados Unidos são a potência hegemônica do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. E hegemonia não quer dizer dominação. A gente pega lá a definição, o Gramsci, o Giovanni Arrighi, os estudiosos mais profundos da questão da hegemonia. Hegemonia não quer dizer que eu mando no mundo. A hegemonia quer dizer o seguinte: o mundo me aceita o meu comando. E aceita por algumas características básicas. Primeiro, pelo convencimento. Eu convenço que é melhor vocês aceitarem a minha supremacia do que não aceitar. Os Estados Unidos convenceram o mundo de que era bom aceitar a sua liderança, porque iam fazer mais comércio, iam ter investimentos, iam ter fábricas, indústrias americanas, bancos americanos se colocando nos seus países, ia ter uma série de medidas de cooperação, enfim, ia ter a indústria cultural bombando e tal. Os Estados Unidos têm hegemonia pela força, pela força da sua força aérea, do seu exército, da sua marinha, pelo peso do poder econômico, mas, acima de tudo, isso combina na história da liderança moral. Os Estados Unidos convenceram o mundo de que eles não estão defendendo o interesse deles, eles estão defendendo o interesse de toda a humanidade. Como é que eles fizeram isso depois da guerra? Eles estão combatendo, eles estão tendo uma ação no mundo, às vezes é uma ação meio ríspida, meio dura, tal, mas eles estão combatendo o comunismo. Eles estão defendendo a civilização ocidental cristã, isso que o Mauro Vieira gosta, estão defendendo o Ocidente, a democracia, o bem-estar. Então, essa liderança moral é que faz deles serem hegemônicos no mundo. Hoje em dia, os Estados Unidos estão perdendo aceleradamente a liderança moral. Quando o Trump coloca tarifas, não só contra a China, contra a Rússia, mas coloca tarifas contra aliados históricos, como o Brasil, como a União Europeia, ele começa a perder, começa a ficar claro que eles não estão defendendo os interesses gerais da humanidade, eles estão defendendo o interesse deles. E, ao perder essa liderança moral, cai a possibilidade de eles continuarem sendo hegemônicos. E quando a gente olha para a China e vê investimentos em toda a América Latina, vê essa demonstração de articulação de grande porte feita pelo Xi Jinping e pelo Putin também, mas trazendo o sul do mundo, abrigando o sul do mundo, querendo ampliar o BRICS, parece que a China está conquistando um poder moral que os Estados Unidos perdem. É curioso eu falar de poder moral quando a gente está falando de política, mas essa característica de você ter a imagem do defensor geral da humanidade, os Estados Unidos estão perdendo. E é isso que faz com que eles comecem a perder aceleradamente essa hegemonia. Ou seja, se fosse um filme de super-herói, eles deixam de ser os mocinhos da história e aparecem com a verdadeira cara de Lex Luthor, de Darth Vader, de Galactus, e não de surfista prateado, de Quarteto Fantástico, dos heróis da história. Não, eles estão aparecendo como os grandes vilões aí. Agora, pode ser uma análise
precipitada e superficial, mas me parece, Maringoni, que o que aconteceu foi assim: o governo Lula estabeleceu uma política internacional, Lula 3, de alinhamento com os Estados Unidos, apostando tudo na reeleição do Biden inicialmente e depois na eleição da Câmara, a ponto do Lula fazer uma declaração imprudentíssima no jogo internacional de apoio à Câmara nas eleições contra o Trump. E me parece que a derrota da Câmara estava completamente fora dos cenários do Itamaraty e do governo, e isso desestruturou a política externa brasileira, imaginada inicialmente, né, que era ir se afastando do BRICS, se afastando de Rússia e de China, e fazer uma parceria privilegiada com os Estados Unidos de Biden e do Partido Democrata, né? E me parece que lá para cá a coisa desacertou, né? O Brasil não, a política externa brasileira, o Brasil está tentando a todo custo agora se reaproximar dos BRICS, mas eu acho que não encontrou o eixo, né, da sua política externa até agora, né? Não parece não ter encontrado. Agora, Mauro, você me permite contar uma historinha curtinha, mas é curtinha assim, ela é longa no tempo, mas eu vou resumir. Adoro histórias, conta aí. Não, é o seguinte, em 64, o golpe no Brasil foi garantido pelos Estados Unidos. O Kennedy estava no poder, depois Lyndon Johnson, mas eles articularam aqui com o Lincoln Gordon, com a embaixada americana, que ela foi central como polo de articulação dos militares, do empresariado, da igreja. Foi assim, os falcões do poder americano, que estavam no Partido Democrata de maneira muito agressiva, articularam e derrubaram o Goulart. Derrubaram o João Goulart aqui. À medida que a ditadura avança, em 64, nos anos 70, o governo Geisel se afasta dos Estados Unidos porque o Geisel quer completar algumas coisas que os americanos barraram. Ele queria investimento em infraestrutura, ele queria montar um programa nuclear, os americanos bloquearam, e aí o Geisel foi negociar com a Alemanha. Eles queriam, o Geisel queria, além de investimentos, além de uma série de coisas, o Geisel acabou rompendo um acordo militar de fornecimento de armamento com os Estados Unidos, que vigorava desde 1952, ele rompe em 77, 25 anos depois, ou seja, ele vai se afastando dos Estados Unidos, e aí entra o governo Carter, que é um governo que seria o progressismo do Partido Democrata. E o Carter vem com uma pauta inteiramente nova no cenário internacional, que são os direitos humanos e a questão do meio ambiente. E começa a haver uma aproximação dos liberais brasileiros, dos políticos, não da ditadura, mas de Fernando Henrique Cardoso, de quem viria a formar o PSDB nos anos 80. Fernando Henrique começa a visitar, vai à convenção do Partido Democrata, passa a ter relações estreitas com o Partido Democrata, e o PSDB se aproxima muito no próprio governo Fernando Henrique dos democratas, do Bill Clinton. Você se lembra quando o Clinton e o Tony Blair, nos anos 90, criaram a Terceira Via? A Terceira Via era uma vertente política que deveria existir entre a esquerda, ou o que era o comunismo, os cacos do comunismo, o nacionalismo, o populismo, tudo aquilo que eles achavam ruim, de Saddam Hussein aos ex-comunistas, aos líderes da África, aos líderes nacionalistas, o Fidel Castro, essa amálgama que eles consideravam o lixo da história. E a extrema-direita. Eles não eram de extrema-direita, eles não eram pró-ditaduras, tal, eles eram a terceira via. E vários políticos latino-americanos adentraram essa terceira via. Eu lembro que o Samper da Colômbia, eu acho que o Pérez da Venezuela, aderem à terceira via, e o Fernando Henrique vai alegremente à terceira via, ele tira fotos com Clinton, tem relações muito próximas com Clinton. Quando o PSDB perde as eleições em 2002, essa ligação fica órfã aqui no Brasil. E lentamente o PT começa a se aproximar dos democratas. E é por isso que essa ligação amadurece nesse governo Lula, nesse terceiro governo Lula, por isso é que a gente vê o Edinho visitando a embaixada americana, por isso que a gente vê esse apoio do Lula ao Biden, depois da Câmara. Harris.
O Biden, como era um presidente que tinha muita ligação com o movimento sindical, o Lula passa a ter ali um mote para se aproximar, embora ele tenha relações pessoais, tivesse tido boas relações pessoais com o Bush filho, mas isso tudo é pretexto para uma aproximação maior com o Partido Democrata. E isso se transforma, acontece hoje que me parece que essa vertente de política externa está dando com os burros na água. Toda essa historinha que eu contei, eu não tenho a pesquisa pronta. Isso tudo, eu não tenho provas de tudo, mas eu tenho convicções. A gente tem visto no noticiário que é isso. Isso é algo que eu quero pesquisar. Eu falo já aqui para você, correndo o risco de ser malhado aqui. Falar, mas não é bem assim. Não, mas os indícios são todos esses. Uma aproximação grande do PT que culmina com o apoio a Kamala Harris. E com essa surpresa do novo governo americano vem com uma pancada. Eu me lembro quando o Trump se elegeu, o Mauro Vieira, de quem eu nunca vi uma proposição inteligente, nunca vi ele falar nada que me abrisse luzes e tal, ele diz o seguinte: o presidente Lula e o presidente Trump têm um grande ponto de identidade. Os dois são nacionalistas. Isso é uma conclusão. Se eu sou nacionalista do meu país e você do seu, a gente não tem ponto de contato. A não ser que Então, me parece que houve realmente um curto-circuito na política externa brasileira, além da gente estar submetido aí cada vez mais à lógica do Itamaraty, que é um órgão conservador. É um órgão que foi, embora a gente tenha tido ministros das relações exteriores, eu nem falo o Celso Amorim no primeiro e segundo mandato Lula, mas a gente teve o Samuel Pinheiro Guimarães, tivemos o Marco Aurélio Garcia, que não era do Itamaraty, mas era alguém que não partilhava dessa visão conservadora, ao contrário, e agora a gente tem o comando de um homem muito conservador, que é o Mauro Vieira, embora ele seja uma pessoa de confiança do Celso Amorim. O Celso Amorim me surpreendeu há poucas semanas com uma declaração sobre as tarifas dos Estados Unidos, algo que me espanta um homem muito racional, muito culto, muito preparado, como o Celso Amorim, ter dito, você se lembra disso, que o comportamento dos Estados Unidos na questão das tarifas é algo que nem a União Soviética foi capaz de fazer. Nossa, onde ele tirou isso? Que comparação estranha. Com todo o respeito que eu tenho ao Celso Amorim, mas comparação não tem apego aos fatos, né? Mas isso é algo que eu tenho pontuado aqui, né? A gente deve olhar, inclusive, por que uma das vetores do ódio, raiva, do combate ao Jones Manuel pelo campo petista é o anticomunismo visceral do petismo. Vamos lembrar, né? Quando o Celso Amorim está falando isso, ele está ecoando os primórdios, a formação mesma do PT que surgiu, e que pese tem lá um Breno Altman, um outro aqui e ali, mas ele surgiu como um partido antissoviético, anticomunista, né? E que vai se aproximando cada vez mais dessa social-democrata e vira uma filial do Partido Democrata dos Estados Unidos, mais recentemente. Embora tenha tido, em determinado momento, uma aproximação grande com Cuba, isso é real, teve uma aproximação com Chaves, e teve algumas salas do PT foram fazer curso na Alemanha Oriental, especialmente no movimento sindical nos anos 80, mas isso sempre houve essa contraposição. O PT era um partido que eles diziam pós-soviético, que não quer dizer nada, né? Pós-soviético você pode estar de um lado ou do outro. Agora, Mauro, na seara internacional, deixa eu só... A gente está tendo no Ocidente alguns problemas sérios. A gente precisa acompanhar muito bem o que... Você deve ter comentado, que eu vi ontem o seu editorial, não vi o de anteontem, o que está acontecendo na Argentina. Sim, não falei disso não, é um tema que ainda não pousou aqui, então, por favor, fale sobre a Argentina. A situação lá deu uma degringolada, né? Deu uma degringolada por 3 fatores. O principal deles, o mais visível, não sei se é o principal, mas domingo a gente tem eleições parlamentares na província de Buenos Aires. Quem não conhece a Argentina, Buenos Aires concentra 40% da população do país, e a província, não é a cidade, a província é o estado. Buenos Aires é como São Paulo, é o nome da capital e o nome do estado, né? Então, a província de Buenos Aires, tradicionalmente,
dá voto para os peronistas, dá voto para o partido da Cristina Kirchner. O peso que o peronismo histórico tem lá é muito grande. O governador, já há 2 gestões, é o Axel Kicillof, que é tido como o principal sucessor da Cristina Kirchner como liderança nacional. Né, uma figura relativamente jovem, ele deve estar com 50 e poucos anos. Eu digo relativamente jovem porque eu e o Mauro somos um pouquinho mais velhos que isso. Mas o Kicillof é uma liderança de grande talento, mas ele não está... a eleição é para deputados e senadores. A gente vai ter antecipadamente em Buenos Aires agora, esse mês, e daqui a um mês tem eleições nacionais parlamentares, que vão renovar a maior parte do Congresso, do Senado e da Câmara. Possivelmente o Milei deve perder ou ter muita dificuldade para formar maioria em Buenos Aires. Agora, tem outros 2 fatos acontecendo. Tem um fato escandaloso. Escandaloso que é um escândalo de corrupção. Assim como o Bolsonaro, um dos motes da campanha do Milei foi o moralismo administrativo. Ele está contra a corrupção. Cristina roubou, não sei quem roubou, Kicillof roubou, são ladrões, esses peronistas. E ele aparece, como o Bolsonaro dizia, como o puro, o imaculado. O sujeito que bota o dedo na cara de todo mundo, como o Sérgio Moro fazia também, e passou até agora essa imagem do incorruptível. No entanto, há 2 semanas começam a aparecer gravações de um dirigente do Departamento de Assistência às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, que é o Diego Espagnolo, e gravações dele dizendo que repassou dinheiro de compras superfaturadas para a irmã do Milei, para a Karina Milei, que é chefe de gabinete do Milei. E o Milei não consegue fazer frente a isso. E mesmo jornais conservadores, como o Clarim, estão dando destaque para esse escândalo de corrupção, o que faz com que o Milei comece a perder a sua aura de o grande lutador, o cara da serra elétrica, o cara que vai cortar tudo. Ele começa a ser hostilizado na campanha eleitoral que ele está fazendo na província de Buenos Aires. Todo mundo viu ele sendo apedrejado, o pessoal jogando ovo nele e tal. Isso não acontecia. Mas, além do escândalo, o grande problema econômico essa semana é que cai um dos pilares da política cambial, da política econômica do Milei, que é a seguinte: todos se lembram, na campanha eleitoral, o Milei falou o seguinte: eu vou acabar com o Banco Central, que não serve para nada, o Banco Central cuida da moeda, o Banco Central cuida da taxa de juros e o Banco Central cuida do câmbio, da relação da moeda argentina com as moedas internacionais, com o dólar. E a segunda questão é o seguinte: eu vou dolarizar a economia, eu vou acabar com a inflação, acabo com o peso, acabo com a moeda nacional, boto o dólar para circular aqui e todos vamos receber em dólares, os pagamentos vão ser feitos em dólar, vai chover investimento na Argentina e o país vai conhecer a prosperidade. Vamos recuperar o passado glorioso, é quase que make a Argentina great again, né? E acontece o seguinte: o Milei fez cortes assim brutais, em especial nas áreas sociais. É um programa Haddad 4.0. Ele vai cortando a aposentadoria, deixa as universidades às escuras sem pagar conta de luz, demite, extingue áreas inteiras do governo, que extinguir o Ministério da Educação, enfim, faz uma política de terra arrasada e consegue ir baixando a inflação, que estava em 200% ao ano, 240% ao ano, vai baixando, e ela baixa para níveis um pouco mais civilizados, à custa de uma retração econômica brutal. E consegue estabilizar o câmbio. Ele liberalizou o mercado de câmbio, o seguinte: o câmbio vai flutuar. Nós não vamos controlar mais a entrada e saída de moeda americana, porque vai entrar muita moeda por causa do investimento, vai entrar dólar, nós vamos para a prosperidade. Como o Banco Central aqui, né? Como o Banco Central aqui. Acontece que não está entrando dólar, não está. O fluxo de dólar entrando na Argentina entrou para privatizações a rodo, mas ele baixou. E ao baixar, o câmbio novamente explode. O que o Milei faz?
O Milei, nessa semana, intervém 2 vezes no mercado de câmbio, segurando a taxa do peso, a taxa, para não haver uma desvalorização, porque se há uma desvalorização muito grande, a inflação interna explode. Por quê? Porque tudo na Argentina é importado, assim como o Brasil importa qualquer tranqueira, mas é disso a isso. Você importa comida, você importa... A Argentina importando comida é jogo duro, o país tem todos carne, com uma agricultura potente como aquela, mas todos os preços internos da carne, dos alimentos, não é que ele importa, estão baseados no mercado internacional, como aqui no Brasil. Então, os preços explodem internamente, porque é tudo dolarizado. E aí ele via perder o segundo grande mote de campanha, que é a estabilidade. Perdeu a moralidade, está perdendo a estabilidade. Então, o governo está balançando, e isso pode colocar em risco o que ele espera, que é uma vitória parlamentar de meio de governo. Exatamente na metade do governo, ele está tendo essas eleições. Isso se tornou um problema para o Milei. Então, enquanto do outro lado do mundo há uma tentativa de reaglutinação com muita dificuldade, do lado de cá, o presidente da maior potência está explodindo canoa, barquinho no Caribe, a grande vitrine do neoliberalismo na América do Sul está com sérios problemas, o motor está rateando, e a gente tem um cenário internacional em que a disputa política está aberta. E nesse cenário é que o governo Lula poderia agir com mais ousadia. Perfeito. Eu vou fazer uma coisa, se o senhor me permitir, embarcar nesta conversa alguém que quer dialogar com você sobre a Argentina, o economista Daniel Negreiros Conceição, está sempre com a gente aqui, de primeira linha do país. Daniel, chega aqui que eu sei que você anda refletindo sobre a Argentina também. Participa dessa conversa. Muito bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Opa, que ótimo. Ô, Gilberto, como é que tá? Tudo bem, que alegria estar aqui com você. Eu acompanho e leio você, Daniel. Eu também. A gente está sempre no grupo do MMT Brasil, né? Trocando uma ideia. Gosto muito das tuas colocações sempre. Sou teu fãzão. Só tem fã um do outro aqui, né? Não, e nós somos fãs do Mauro, né? A gente forma um fã-clube. Claro, Mauro é a nossa referência aqui. E promovendo esses espaços, né, privilegiados de debate. E aí eu sugeri para o Mauro, né, da gente insistir na destruição do mito do Milei. O Milei, ele é um mito que ainda está ameaçando a gente, né? Ele é apresentado como um caso de sucesso do ultraliberalismo e é tudo baseado em absolutas mentiras, né, argumentos desonestos. Acho que vale a pena a gente destroçar aquela fraude até o fim. Eu tive na Argentina agora para as férias, né, do início do ano. E você deixou um rim lá, né? Oi? Minha filha. Sim. Você deve ter deixado um rim. Lá, a gente deixou de ter, né, qualquer estímulo em termos de compras baratas lá para os brasileiros, isso há muito tempo. Mas eu não conhecia Buenos Aires, né? Então, para mim, foi uma experiência transformadora, porque eu sempre ouvia falar da grandeza de Buenos Aires, né? Quase que como uma evidência de que um país que se planeja grande, né, com Perón, conseguia, de fato, produzir projetos grandiosos, né? Então, quando falavam, Buenos Aires é muito mais impressionante que o Rio, que São Paulo, eu falava, não, para com isso, gente. Pô, Brasil e Argentina, né? A gente ficava com aquela coisa ufanista. Buenos Aires é impressionante. A ambição que o Perón devia ter de transformar a Argentina numa potência se traduziu ali nos prédios, né? Tudo é grandioso. A avenida, aquela avenida 9 de Julho é uma coisa impressionante. É a maior, né, em termos de largura, é a maior do mundo. Você leva minutos e minutos para atravessar, tem que passar por 3 sinais até chegar do outro lado, né? Então, tudo lá é grandioso. E o equipamento público ainda é muito bom, né? Ainda é
fantástico. Eu estava na época das férias escolares lá, então as crianças estão todas nos parques, nas ruas, né, estão aproveitando o zoológico, que ainda não está privatizado, ainda não está cobrando entrada, né? Um outro já passou, um outro parque que eles costumavam usar já está cobrando entrada, as crianças não conseguem mais ir, né? Então, isso foi a parte que ainda me deixou, né, animado. E a outra parte é a parte que já está aparecendo do choque, né, recessivo, brutal, né, realmente um choque depressivo por conta dos cortes do Milei, já refletido em pobreza e população de rua, que os argentinos alegam para a gente que não existia, não havia, né, Opa! Dormindo, olhando, né? Até porque no frio argentino, voltou. Isso é uma... Né, você tem risco de morrer de hipotermia, né? Então, principalmente pessoas idosas. Você via, assim, pessoas idosas debaixo dos cobertores, e eles alegam que, olha, ainda é, né, um número não chega a aparecer com o nosso, mas impressiona, e eles dizem que é algo novo, é algo que começou a acontecer com o Milei, né? Então, isso me motivou porque, por outro lado, né, o Milei está sendo apresentado para a gente como para o mundo, né? Inclusive, você vê jornais sem nenhum constrangimento aqui no Brasil apresentando o Milei como se fosse um grande caso de sucesso da austeridade, do ultraliberalismo, né? E eles não têm a menor vergonha de avançar isso, né? Por mais que isso não se verifique domesticamente, porque os indicadores deles não são, por exemplo, quantas pessoas foram lançadas à pobreza ou quantas pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Para os nossos jornais, o sucesso do Milei pode ser traduzido em redução do déficit fiscal, né, e redução da taxa de inflação, né, o que são valores absolutamente inúteis se eles estiverem acompanhados de piora concreta das condições materiais da população. Então, eu acho que a gente precisa mostrar aonde estão as grandes mentiras que estão sendo contadas sobre o Milei, porque ele não é um exemplo de sucesso, ele é um exemplo de fracasso ultraliberal com mentiras, né? Porque mesmo esse argumento de que o que ele conseguiu realizar é fruto da austeridade e do liberalismo, é uma grandíssima mentira, né? Na verdade, ele é um exemplo de como uma super intervenção gigantesca pode te ajudar a conseguir resultados que, se você não for competente, mesmo assim, não vão te ajudar a melhorar as condições de vida da população. Então, quando o Milei alega, né, que a estabilização, a redução da inflação, que também não adianta nada se ela for uma redução da inflação, que os preços correm na frente das rendas médias, né? Então, se o salário está sempre defasado, a redução da inflação te coloca numa situação até pior do que antes, se você conseguia que o teu salário corresse razoavelmente junto com os preços. Hoje, os salários mais baixos e médios correm atrás, então as pessoas estão ficando mais pobres em termos reais, mesmo com a redução da inflação. Mas, mesmo assim, como é que ele conseguiu a redução da inflação? Não tem nada a ver com austeridade, corte de gastos gigantes, jogar os aposentados na pobreza, como ele está fazendo. Isso é totalmente desnecessário e é até algo que vai te atrapalhar no futuro próximo a seguir estabilizando a economia. Porque qual era o grande problema da Argentina com a inflação, né? Era uma dificuldade cambial permanente, né? O que a gente chama de... Na verdade, não seria da restrição externa clássica, porque aí é pelo lado das importações mesmo, né? Mas o problema deles é na balança de pagamentos, porque eles, né, acumularam uma dívida em dólares muito, muito grande ao longo dos anos. Isso é um problema clássico dos países em desenvolvimento, que acham que precisam tomar empréstimos em dólares para realizar investimentos que às vezes poderiam ser realizados em moeda doméstica, né? Então, eles acumularam uma dívida muito, muito grande em dólares, né? E acabaram ainda perdendo naquelas disputas legais contra os abutres, lembra? Aqueles fundos abutres que conseguiram ganhar na justiça o direito de cobrar as dívidas inteiras, mesmo tendo conseguido abocanhar essas dívidas por frações dos seus preços,
quando elas foram revendidas pelos credores originais. Então, a Argentina tinha uma dificuldade de seguir pagando suas dívidas, né? E o problema é que pagar dívida exige arrumar dólares, né? E aí, a dívida, o pagamento de dívida, é o tipo de demanda por dólares mais difícil de resolver, porque não importa o quanto o dólar fique mais caro na sua moeda, você sempre vai precisar pagar o mesmo valor. Então, ela é uma demanda por moeda estrangeira que não cai quando o preço da moeda estrangeira sobe. Isso acaba acontecendo com todos os outros tipos de demanda por moeda estrangeira. Se a gente precisa de moeda para comprar bens importados, se o preço da moeda fica muito, muito alto, eventualmente o importado fica muito caro e a gente dá um jeito de comprar nacionalmente, né? Como a gente fez até com o combustível no Brasil, né? No Brasil, quando o combustível ficou muito, muito caro, né, o petróleo para a gente conseguir usando, a gente foi e deu um jeito de usar o etanol antes que as pessoas estivessem até desenvolvendo soluções do tipo como estão agora, né? Então, você vê que esse movimento ele acaba dando uma reduzida nas pressões cambiais. Na Argentina não tinha jeito. E isso, por exemplo, a gente pode falar também da República de Weimar, né? A Alemanha dos anos 20 e 30, é a mesma dinâmica, né? Dívida de guerra, você tem que arrumar libra e ouro, não tem de onde tirar, e aí o preço da libra e ouro não para de subir, porque você não tem como reduzir aquela demanda por uma oferta que é insuficiente. Legal. Né? Então, para a Argentina era isso. E aí, o que o Milei propôs? Vou destruir o Estado argentino porque o problema é muito gasto público. Essa foi a mentira dele, né? E ele fez isso. Destruiu, veio com a motosserra, falou... Vou destruir. É a conversa do Haddad também, hein, por sinal, não é isso? A mesma desculpinha do Haddad, né? Tratando uma inflação que tem muito mais relação com dificuldades cambiais do que com gasto público excessivo. Mesma mentira, né? Só que a do Milei num nível muito maior, porque ele veio de motosserra e arrasou. Só que, ao mesmo tempo, ele deu uma grande sorte do cenário internacional mudar, né? E ele tem agora um grandíssimo apoiador nos Estados Unidos com aquele fascista do Laranjão, né? Que se propõe a, não, vou dar um jeito de te ajudar. E isso acabou criando uma pressão, imagino, né? Aí eu estou elaborando porque estou tentando arrumar uma desculpa de por que o FMI, de uma hora para outra, resolveu patrocinar a solução para a Argentina nesse primeiro momento, né? Que a Argentina sempre precisou do quê? Fontes de dólares para segurar um pouco o câmbio num primeiro momento, porque não tinha dólar suficiente. E ela não consegue criar dólar e não tem como exportar o suficiente para ter dólares para satisfazer a demanda que ela tem permanente para pagar endividamento. Então, se ela arrumasse um patrocinador, podia ser o Fed americano, aí é o melhor patrocinador possível, porque o Fed cria os dólares. A China chegou a se oferecer, mas aí o Milei falou, com a China eu não quero ajuda nunca, né? Então, Banco dos BRICS, China, isso aí eu não vou aceitar. Mas o FMI chegou e colocou, olha, te ofereço um valor, uma linha de crédito, que para o tamanho da Argentina é praticamente recurso infinito, né? Então, o que aconteceu? A Argentina faz a sua reforma ultra austericida, mas, ao mesmo tempo, ganha uma linha de crédito gigante no FMI, que é o que, de fato, permite dar uma segurada boa no câmbio, que é o grande fator que produzia lá a inflação retroalimentada, né, muito elevada sempre. Então, só que aí a cara de pau desses canalhas é alegar que isso é um exemplo de liberalismo. Isso é um exemplo de ultra-intervencionismo maior do que qualquer Estado poderia realizar. Então, não é que não houve ajuda estatal, ele conseguiu uma ajuda supraestatal tão grande que nenhum Estado teria capacidade de fazer. Essa é a verdade, né? Aí vem tirar onda de que está com soluções liberais. Pelo contrário, ele precisou pedir ajuda para a mão mais do que visível, gigantesca, do FMI para se salvar. Então, esse é um mito que está sendo contado, repetido. Milei é um exemplo de vitória do liberalismo, é o absoluto contrário.
Ele tem uma intervenção gigante e mesmo com a intervenção ele é tão ruim que ele não consegue preparar a economia dele para se tornar mais independente e não empobrecer a população. Fantástico isso. Não, e aí a Terra plana capota, né? Aí vem o Jornal Nacional e dá uma manchete que o Milei está abandonando o liberalismo porque está fazendo intervenção no câmbio. Agora, então, ele está nos traindo, né? Diz o Jornal Nacional. É muito divertido. Ó, deixa eu falar uma coisa. No caso do FMI não é intervenção, né? Pô, você pedir uma linha de crédito, porque eles são tão bitolados que eles só chamam de intervenção quando é a compra direta. Mas se você anuncia um crédito gigante, isso já é uma intervenção muito maior, porque faz o cara desistir de especular contra a moeda. Não tem, Daniel, desculpa, Mauro, não tem intervenção maior do que você fixar a taxa de juros na escala aqui do Brasil. Isso é uma tremenda intervenção, não tem nada a ver com deixar o mercado livre, nada, é o contrário. Mas só uma definição de Buenos Aires, que eu gostei da sua descrição, é uma cidade majestosa, é uma Paris dos trópicos, porque ela foi projetada com aquela arquitetura neoclássica parisiense. Eu não sei se vocês assistiram, se quem está nos assistindo viu um filme argentino, que está, acho que no Netflix, chamado Minha Obra-Prima. A primeira frase do filme é um locutor em off, ele fala uma frase que é brilhante. Buenos Aires é a capital de um império que jamais existiu. E é isso mesmo. Ela parece a capital de um mundo, parece uma Londres. Londres foi a capital do maior império da história, né? O império onde o sol nunca se põe. Buenos Aires era assim, eles tinham fixação por Londres e Paris, então é a capital de um império que nunca existiu. Desculpa, Mauro, vai lá. Não, eu queria dizer que o Trump estava assistindo mais cedo e já reagiu à análise do Maringoni, que imagino que ele considerou correta. Tem realmente uma bomba mundial, está tendo enorme impacto. O Trump anunciou agora, uma hora atrás, né, que perdemos Índia e Rússia para a China depois do desfile militar. Exatamente o que você estava falando. Ele soltou um daqueles tweets, né, uns truits, né, naquela rede dele. Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos. Presidente Donald J. Trump acusou o golpe, né? Super acusou o golpe, né? E, portanto, sim, consistente com a sua análise, né? Idiota, parece. Oi? Donald Idiota Trump. Donald. Não, que o teu J pareceu Donald Idiota Trump e, de fato, só se explica assim um tweet desse, né? De anunciar a sua derrota de maneira tão conspícua assim, ao invés de tentar. Né? Ele é desses, né? Que reagem emocionalmente, descontroladamente, não consegue nem esconder a frustração. O que você achou, Maringoni, do Trump? Não, ele passou o recibo total, né? Ele passou o recibo. Mauro, eu vi, você me mandou uma nota do Globo mais cedo, que completa um pouco essa, que é mudar o nome da Secretaria de Defesa para a Secretaria da Guerra. A Secretaria nos Estados Unidos tem o status de ministério, né? Então, ao invés de ser Ministério da Defesa, a Secretaria vai ser Secretaria da Guerra. Esse nome, eu acho que Ministério não tem nenhum país no mundo, né, com esse nome, Ministério da Guerra, Departamento da Guerra, não sei de algum país do mundo. Até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países tinha o Ministério da Guerra. O Dutra foi ministro da Guerra do Getúlio. O Deodoro da Fonseca era ministro da Guerra do Império Brasileiro. A secretaria chamava a Secretaria da Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, como os ares do mundo, ali 45, 46, mesmo durante a Guerra Fria, era o seguinte: nós fizemos uma guerra brutal, a humanidade está traumatizada e nós vamos procurar a paz. E todos os ministérios foram mudando de nome para Ministérios da Defesa ou Secretarias da Defesa. O Trump está recuperando uma peça de museu no nome, né? Que é dar o nome de Secretaria da Guerra, que é um nome extremamente ofensivo. É um nome extremamente brutal.
E quando eu disse anteriormente que ele está perdendo a liderança moral do mundo, isso contribui. Isso não é algo que vai contribuir com a imagem dos Estados Unidos. Ao contrário, vai dar a imagem guerreira, belicosa, provocativa, tal. Cada vez mais ele vai ficar com a cara de Darth Vader e cada vez menos dos... Como é que chama os mocinhos lá do... Cada vez mais vai ser Galactus e menos Quarteto Fantástico. Cada vez mais bandido, cada vez mais Lex Luthor e menos Super-Homem. Daniel, qual o seu olhar? Você estava assistindo aqui, ouviu, né, essa análise geopolítica, sobretudo do Maringoni, sobre esse cenário da perda da Índia, né? Ele está falando que perdeu a Rússia e a Índia, mas a Rússia ele nunca teve, na verdade, o Putin que é malandro, né? Agora, do ponto de vista geoeconômico, seu olhar de economista, como é que você enxerga esse movimento? Que é um movimento... É curioso, sabe, gente? Porque a gente vê a China, um país prudente, o Mao Tse-tung, aquela... Nem sei se é verdade mesmo, né? Aquele mito de que o jornalista perguntou para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Ele falou, passou pouco tempo ainda para fazer uma avaliação. Mas aí, de repente, a China, em uma semana, toma a frente e faz uma chacoalhada no cenário global. Do ponto de vista geoeconômico, como é que você está vendo esses movimentos? Eu só não gosto de dizer que o Trump é um presente, né, para a humanidade, em termos do quão horrível ele é, porque, de fato, ele produz muito sofrimento desnecessário, né? Ele impõe ainda muita dor, muito sofrimento. Mas, em termos de oportunidade que ele está oferecendo, até por conta do tamanho da sua, né, do nível da sua crueldade e combinado com insanidade e incompetência dos seus aliados, isso está oferecendo pela primeira vez, né, pela primeira vez desde que a hegemonia americana se estabeleceu de maneira mais concreta, a nossa grande chance de reestruturar o mundo, né, colocando-os no seu lugar de marginalizados, de desnecessários. A gente pode começar a imaginar os Estados Unidos como desnecessários, porque não são mais os detentores da única tecnologia, né, que a gente precisa para se manter desenvolvido, né? Essa é a grande dependência, era técnica, tecnológica, né? Eles criaram outras dependências com o seu soft power, né? Dependência cultural, mas a grande dependência sempre foi tecnológica, e hoje a gente já está conseguindo dar conta, né, de um nível de avanço tecnológico tão grande ou maior quanto que os Estados Unidos conseguiam promover, com a sua contradição de dizer que são liberais, mas, na verdade, né, colocar recursos infinitos para o desenvolvimento de tecnologias associadas à realização de guerra, né? Então, hoje a gente tem alternativas totalmente viáveis, né? E a China se apresenta como essa grande líder no processo, com seus interesses também, né? Também não vamos fingir que a China quer ajudar o mundo a se desenvolver como ela, né? Mas é possível aproveitar essa mudança para desenvolver relações com a China muito menos doentes, muito mais saudáveis do que as que a gente tinha com os Estados Unidos. Então, quando, né, o Trump veio com essa iniciativa de tentar salvar o Bolsonaro e invadir o espaço de soberania brasileiro, né, desrespeitando completamente a gente e impondo essas consequências materiais, principalmente o tarifaço, eu de certa forma, né, a gente fica sempre, será que a gente vai ter problemas muito grandes? Mas se for um limão, que eu nem sei se é um limão tão azedo assim, mas se for um limão, dá para fazer uma limonada fantástica desse limão, porque o tarifaço vai simplesmente permitir que a gente agora use esse espaço para encontrar relações comerciais muito mais saudáveis do que a gente tem com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, né, o grande impacto político que poderia ser ruim, né, que seria o impacto econômico de mais imediato prazo, porque, de fato, a gente deixa de exportar, alguém vai deixar de vender, e isso pode gerar, né, queda de renda, de emprego, que a gente poderia resolver, tá, com políticas mais agressivas. O governo até identificou a solução correta, embora o teto de gasto do Haddad não permita que a gente faça o tamanho da intervenção necessário, mas a ideia é essa: você compensa a queda das exportações com compras domésticas, com crédito subsidiado para
para os exportadores que vão ser afetados até que eles consigam achar clientes, né, alternativos, compradores alternativos. Aliás, é o que a gente fez quando, né, a crise de 29 derrubou a demanda pelo café. Foi o que a gente fez, né? Comprou café, só que aí queimava o café. Eu espero que a gente seja um pouco mais esperto, ao invés de queimar a carne e o café, a gente distribua, né? A gente faça algo mais inteligente. Mas seria a ideia, né? Então, a gente tem plenas ferramentas para lidar com o tarifaço, e aí o efeito político, que seria o que o Trump talvez estivesse buscando, né? Deixar a população insatisfeita com o governo atual, pelo contrário, o que ele acabou criando foi um movimento que talvez tenha salvado o Lula de uma grande derrota na próxima eleição, porque a gente via, né, os indicadores de popularidade se deteriorando tremendamente, e eu acredito muito em função da covardia fiscal que esse governo vinha adotando, né, uma postura de querer atender mais às exigências da Faria Lima do que, de fato, reconstruir o país, e isso ia mostrando ali uma deterioração no apoio popular ao governo, que dizia, pô, você prometeu reconstruir o país depois do desastre do Bolsonaro, eu não estou vendo nada disso, né? Então, o Brasil, deixa só... Daniel, deixa só... Nós vamos voltar a falar de Brasil em um segundo, mas antes eu queria, porque o Maringoni precisa sair, e aí queria encerrar o diálogo com o Maringoni falando de Venezuela. Não dá para deixar de falar de Venezuela nesse cenário latino-americano e mundial. Os Estados Unidos. Isso aqui é interessante, que é uma reportagem do Globo. O próprio Globo reconhecendo que os Estados Unidos estão usando o combate ao narcotráfico para pressionar o regime de Maduro e mostrar força na América Latina. E fazem, que é interessante essa reportagem do Globo, não, do Estadão. Eles fazem um paralelo entre o que os Estados Unidos estão fazendo agora com o que fizeram com o Noriega no Panamá em 89. A mesma conversa fiada, né? Mesma conversa fiada de tráfico. E você teve o aguerrido povo venezuelano, não dobra a cabeça, não. Ontem, caças venezuelanos sobrevoaram o navio americano. Aqui sim o Globo, e aí interessante como o Globo dá para a versão dos Estados Unidos o mesmo peso que eles dão para a ação venezuelana, coisa muito diferente, né? Quando eles estão falando dos Estados Unidos, não tem versão venezuelana. E aí queria te perguntar sobre esta situação, Maringoni, e ao mesmo tempo do Brasil. A China já falou, a Rússia já falou, né? O mundo inteiro já falou sobre a situação da Venezuela, e o Brasil, nada. A CELAC, né? Que é a Organização dos Estados Latino-Americanos, que está sob presidência, eu tenho a impressão que é da Colômbia, soltou uma nota ontem, não menciona diretamente a Venezuela, mas falando, aqui não, violão, né? Dando um chega para lá no Trump. A nota é assinada, o Brasil assina a nota, né? Então tem Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Dominica, né? República Dominicana, que depois voltou atrás na assinatura, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Dominica uma, República Dominicana que voltou atrás. Tá? San Cristóbal e Neves, Santa Lucia, da nossa campeã olímpica dos 100 metros rasos, São Vicente e Granadinas, Suriname, Uruguai e Venezuela. E não assinou Argentina, Costa Rica, Equador, blá, blá, blá. Aí o Petro está dando grande divulgação. Então o Brasil assinou. Aí o que eu fiz? Fui olhar o tweet do Lula e o do Itamaraty. Não tem nenhuma menção. O Brasil não abre a boca para falar da Venezuela. E você me mandou, inclusive, Maringoni, esse artigo aqui. Você é o coordenador desse grupo ainda, Maringoni? Sou. Junto com a professora Joana Salem, que você já trouxe aqui. Nós dois coordenamos esse grupo de estudo de América Latina e Caribe. Exatamente. Grupo de Estudos e Análise da América Latina Contemporânea. Você publicou um artigo do Bruno Fabrício Alcebino da Silva, exatamente sobre as relações Brasil-Venezuela entre cooperação e ruptura. Vou colocar o link aqui no chat para quem quiser ler. Não li ainda, me parece bem interessante o artigo, Maringoni. Fala.
Aliás, Venezuela. só falando desse artigo, o Bruno é um pesquisador, é um aluno que é um grande pesquisador, e essa matéria, ele fez um levantamento exaustivo, tem muita informação histórica, desde as eleições venezuelanas até agora, situando esse quadro, o que está acontecendo. Agora, quando a gente olha essa provocação que os Estados Unidos estão fazendo sobre a Venezuela, a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: por que eles estão fazendo isso e agora? O que isso implica na lógica geopolítica global? Aí a gente tem que ficar tentando prescrutar, quer dizer, tentando tirar conclusões a partir do que está acontecendo. Essa provocação tem a ver com o fato da Venezuela ser um contraponto aos Estados Unidos na região? Tem a ver, mas é um contraponto sem muita força, sem muita repercussão. Os Estados Unidos isolaram muito a Venezuela nos últimos anos. A Venezuela viveu 2 cercos aí a partir do governo Obama, cercos muito sérios, cercos econômicos, bloqueios comerciais. Houve uma fase de investimento de empresas americanas, especialmente a Chevron no petróleo venezuelano. A Chevron saiu. Enfim, a Venezuela é meio que o patinho feio dos Estados Unidos na região, papel já que é exercido por Cuba na América Central. Papel, ou seja, que eles designam para Cuba. No entanto, eu fico me perguntando o que acontece. É a indústria bélica, a indústria militar, o complexo industrial militar, que diante da derrota, praticamente a derrota da OTAN na Ucrânia, precisa aumentar, voltar a ter demanda de armamento do Estado americano para se manter? Eu não sei porque me parece pouco provável que haja uma invasão de fato na Venezuela agora. Historicamente, os Estados Unidos nunca invadiram nenhum país da América do Sul. Eles fizeram isso com a Guatemala, com Honduras, com Santo Domingo, com Cuba, em épocas passadas, com El Salvador, botaram Mariners, Porto Rico, mas nunca invadiram. Na América do Sul, eles articularam golpes com as burguesias locais, com as igrejas, com a imprensa, como fizeram no Brasil, no Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, outros países. Mas nunca colocaram tropas dentro de um país. É pouco provável, não é impossível, mas eu acho pouco provável. O que é essa provocação? Me parece que a gente tem que olhar na lógica global. Em 2013, 2014, os Estados Unidos fizeram uma articulação com a Arábia Saudita para que houvesse uma super oferta de petróleo no mercado mundial para baixar o preço. A Arábia Saudita tem custos de produção de petróleo muito baixos. O que quer dizer isso? Os poços de petróleo já estão explorados, os lençóis já estão explorados. O que a Arábia Saudita tem que fazer é tirar petróleo. Não tem que pesquisar, que atrás, que o caro do petróleo é você fazer o levantamento de onde estão as reservas no subsolo ou no fundo do mar. Então, o custo é em torno de $6 o barril, é uma coisa, chega, o preço médio mundial está entre $9 e $10, em alguns lugares mais caros, claro. Isso quando o poço já está maduro, ou seja, quando ele já se pagou, você não tem mais que fazer levantamentos. Mas, quando ela aumenta a oferta, o preço cai. E o preço desabou, eu não me lembro os números exatos, mas era alguma coisa assim. Estava em torno de $60 o barril, e de repente ele cai para 30. Isso leva à recessão, isso tinha um objetivo, levar à recessão 2 países que dependiam do petróleo. Um era a Rússia, porque estava na época do golpe da Praça Maidan, era derrubar a economia russa. A Rússia entrou em recessão entre 2013, 2015 e 2016. E quebrar a Venezuela, o que efetivamente aconteceu. Hiperinflação, foi uma situação dramaticíssima no país, apagões e tal. Quando a Venezuela quebra, o Maduro vai à China pedir empréstimos. A única garantia que ele conseguia dar era petróleo. Eles fecham um acordo de fornecimento constante de petróleo cru da China por 40 anos. A China tem, com o empréstimo que ela fez lá atrás, acordado, uma compra de petróleo no mercado futuro a preços de 2014, aquele preço baixo do petróleo. Eles têm um fornecimento garantido até 2043, 45. Se a Venezuela cai, se os Estados Unidos inviabilizam o petróleo, ou se em última instância eles invadem a Venezuela, a segurança energética da China corre riscos. Apesar da China
importar petróleo do Irã e da Rússia, além de outros países, mas o grande fornecedor é a Venezuela. Então, me parece mais uma provocação contra a China se eu pensar grande. Eu não estou pensando aqui de uma maneira paranoica, não. Isso é objetivo. O objetivo é a China. Eles não vão fazer gratuitamente uma provocação dessa por causa do Maduro, quando o grande jogo mundial é esse que a gente está vendo, da reunião no Oriente. Mas ela coloca em risco a segurança democrática da América do Sul toda. Então, essa solidariedade que o Petro está patrocinando, que a Cláudia Sheinbaum, a China e a Rússia já se manifestaram contra tal. E isso contrasta com a passividade do Brasil, com o mutismo brasileiro. Isso grita, é aquele, como falava o falecido Mino Carta, ele gostava dessa expressão, é o silêncio ensurdecedor do Brasil. É uma coisa, é escandaloso esse silêncio. Eu acho bom esse pequeno passo que foi dado, ele assinar o documento da Comunidade de Estados Latino-Americanos do Caribe, esse que você acabou de mostrar. Agora, é uma provocação brutal que alimenta a indústria de guerra, quebra a liderança moral dos Estados, ajuda a quebrar a liderança moral, e mesmo a imprensa simpática aos Estados Unidos, como é o Estadão, mostram que isso não passa de um jogo rasteiro que não tem base na realidade. Então, em síntese, é isso. Obrigado, Maringoni. Foi ótimo, como sempre. Bom fim de semana para você. Sigo com o Daniel agora. Muito obrigado, Mauro, que eu tenho atendimento agora com o aluno. Obrigado, prazer te conhecer, pelo menos virtualmente, Daniel. Um grande abraço, ótimo fim de semana para vocês. Vamos ver sábado, domingo temos manifestações aqui em São Paulo, hein? 7 de setembro. Deve ter em Brasília também, gritos excluídos, e o bolsonarismo vai para a rua agora. O governo está fazendo força para o 7 de setembro também, para tentar botar a gente na rua. Vamos ver. Abração. Tchau, gente. Abração para vocês, para todo mundo aí.